Isso. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Senhor Deus, obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou tanto que o Senhor criou as nossas vidas, o Senhor nos aceitou do jeito que somos. E mesmo que quando nós pecamos, o Senhor continua nos amando e deu até a sua própria vida por nós, Pai. E que essa aliança que o Senhor fez conosco, Pai, seja uma aliança que nós possamos honrar e respeitar diante do Senhor e que nós possamos viver essa aliança uns com os outros também, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, porque o Senhor derrama desse amor em nós e por isso nós podemos amar uns aos outros, Deus. Queremos nesse momento orar pela vida do tio Shin e pedir, Deus, que o Senhor coloque a sua mão sobre a vida dele, que o Senhor restaure a saúde dele, Pai, e que o Senhor dê muita paz no coração dele, da tia Keiko, de toda a família, dos filhos, dos netos, que todos possam confiar em Ti e sabendo que o Senhor é o Deus da nossa esperança e do nosso
da nossa restauração, Senhor. Abençoa a vida dessa família tão preciosa e abençoa a vida do tio Shin, Senhor, que é uma pessoa tão amada e tão querida, Senhor. Te louvamos tudo isso, abençoa o nosso estudo bíblico de hoje, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a andar nos teus caminhos e a glorificar o teu nome. Te louvamos tudo isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem. Ok. Muito bom. Vamos lá, então hoje a gente vai fazer a devocional do capítulo 13, 14 e 15, como está no nosso papelzinho da leitura anual, né? Mas eu vou dar uma breve recapitulada do que a gente leu ontem, porque acho que tem uma conexão forte aí dos capítulos 10, 11 e 12, que era para a gente ler ontem, né? E só para a gente entrar no eixo da linha de pensamento, e aí a gente vai ver o 13, 14 e 15 hoje, tá? Que começa com uma ilustração. Jeremias vai ter várias ilustrações. Deus. É engraçado, né? Se você é uma pessoa conectada com Deus, pequenas coisas que você faz, elas vão falar com você. Deus fala com você através de pequenas coisas, né? Eu não sei se você lembra que eu contei uma história do bispo, né? Quando ele não era bispo, ele era só o Daniel Bola, né? E o bispo, eu estava lavando louça com ele lá na Imel Diadema, e eu sempre via ele como alguém que tinha uma conexão muito forte com Deus, né? E aí a gente estava lavando louça, ele viu uma mosca batendo no vidro, sabe? E aí ele falou, nossa, Deus falou comigo. Eu falei, pronto, mano, o cara vê uma mosca e Deus fala com ele. E aí o que aconteceu foi que ele falou que ele tava lá lavando louça comigo, a gente contando piada e rindo, mas Deus falou com ele. E Deus falou para ele assim que ele era que nem aquela mosca. A mosca ela quer ir em direção à luz, só que tem uma barreira que ela não consegue enxergar. E é uma barreira que impede ela de chegar até a luz. E essa barreira é o pecado, né? E era o vidro, né? Então a mosca queria ir para a luz, mas ela não conseguia. E de tanto que ela ia bater naquele vidro, que uma hora ela ia morrer, porque ela não ia conseguir chegar na luz por causa dessa barreira invisível que é o vidro. E ele falou assim: eu sou a mosca querendo ir para a luz, e o pecado é algo que eu não consigo enxergar, mas é algo que me impede de chegar até Deus. Eu falei, pronto, mano, o cara é o gênio, né? Não, o cara não é o gênio. O cara simplesmente ouviu a voz de Deus através de algo comum da vida dele. Jesus fazia isso através de parábolas, e aqui em Jeremias a gente vê que Deus usa um cinto de linho, né, para poder explicar para Jeremias o que estava acontecendo com o povo de Deus, né? Então a gente vai ver um pouco disso. Mas vamos voltar um pouquinho só e lembrar aquela divisão que eu fiz no começo. Eu falei para vocês que quando começa o capítulo 2 de Jeremias, começa aqui uma bateria de 14 mensagens, né? São 14 mensagens consecutivas do capítulo 2 até o capítulo 29, né? E foi a primeira mensagem, que era do capítulo 2 até o começo do capítulo 3. A segunda mensagem, do capítulo 3 até o capítulo 6. A terceira mensagem, do capítulo 7 até o capítulo 10. E a quarta mensagem pega um pouquinho do nosso devocional de hoje, que é o do capítulo 11 até o capítulo 13, né? Então o capítulo 11, ele vai trazer uma ideia de que a aliança que Deus fez com a humanidade, ela foi violada, né? E aí ele dá o sinal do cinto de linho. Então assim, essa quarta mensagem
ela vai trabalhar essa questão da aliança, né? Então por isso que eu queria voltar um pouquinho para conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da aliança. No capítulo 11, pelo menos 5 vezes ele fala sobre a aliança. Por exemplo, 11 versículo 3, acompanha comigo. Capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito aquele que não obedecer os termos da aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu tirei vocês do Egito. Então o que acontece? Ele vai falar sobre essa aliança várias vezes. E eu queria gastar um pouquinho de tempo com vocês, só para vocês entenderem essa aliança, né? O que significa aliança e o que significa quebrar a aliança, né? Porque a aliança é algo extremamente importante, só que no Velho Testamento você tinha um tipo de aliança, e depois no Novo Testamento, quando Jesus chega, Jesus traz uma nova aliança. Mas qual é a diferença da aliança do Velho Testamento para a aliança do Novo Testamento, né? Então eu queria que a gente pudesse pensar nisso e a gente pudesse entender um pouquinho melhor. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Versículo, não vou ler tudo, mas de 1 a 14. Ele está falando sobre essa aliança que Deus quer ter com o seu povo, né? Então, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Então, diz assim a palavra de Deus: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, e os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros e os seus rebanhos. A sua cesta e a sua assadeira serão abençoadas, e vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam, não que sejam derrotados, que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e tudo o que nas mãos o fizerem. O Senhor, o seu Deus, abençoará a terra e lhes dará. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos deles. Então, assim, essa aliança do Antigo Testamento era uma aliança baseada na lei, era uma aliança baseada na ordem que Deus tinha colocado de obedecer às leis. E o que significava obedecer às leis nesse momento, né? Significava ouvir aquelas pessoas que faziam a intermediação entre você e Deus. Então, assim, era necessário existir o sacerdote, era necessário existir o profeta, para que nós pudéssemos ouvir a voz de Deus e seguir os seus caminhos. Depois veio a presença do rei, que mostrava a presença da autoridade de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, o Velho Testamento, ele tem uma aliança forjada num tipo de um contrato, né? Um contrato onde define deveres e responsabilidades das pessoas para que essas pessoas recebam as bênçãos, né? Então existiam alguns teólogos chamam isso de o velho pacto e o novo pacto, né? Então o pacto da nova aliança e o pacto da velha aliança. O pacto da velha aliança é essa aliança que tinha baseado nas leis. Eles tinham que seguir as leis. Então você pergunta assim, puxa, João, então se não tinha Jesus no Velho Testamento, como que eles eram salvos? Eles eram salvos pelo cumprimento da lei, pela sua obediência, pelo seu cumprimento da lei, por não abandonar a Deus e estar sempre confiando no Senhor Deus.
Então essa é o pacto, a aliança no Velho Testamento. Vamos olhar então o que significa a nova aliança no Novo Testamento, né? Então abra comigo em Hebreus, capítulo 9, 14 e 15. Hebreus, capítulo 9, 14 e 15. E ele vai dizer o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Olha que interessante, né? Esse texto ele está falando que Jesus ele traz uma nova aliança em comparação com aquela primeira aliança. Aquela primeira aliança era o quê? Era a aliança que mostrava para as pessoas o que é certo e errado, os que faziam errado estavam condenados. Mas todos aqueles que crerem no Senhor Jesus seriam salvos. E essa é a salvação pela graça e não pela lei. Então, no Velho Testamento, a única maneira de você ser salvo era cumprindo e obedecendo às leis. Hoje, a Bíblia fala o seguinte: você não precisa ficar preocupado em obedecer às leis, por quê? Porque você tem toda a palavra de Deus, e o que acontece? A palavra, ela mora dentro de nós. A palavra, as leis, elas já estão no nosso coração. Como que as leis podem estar no nosso coração? Sabe como? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habitando dentro das nossas vidas e fluindo nas nossas vidas, ele faz o quê? Ele habita, a lei de Deus habita em nós, porque nós não somos mais guiados por uma lei, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E esse Jesus Cristo, ele veio fazer uma conexão direta com Deus. Jesus Cristo veio aqui no mundo para que as barreiras que existiam entre Deus e o homem fossem quebradas e existisse um caminho. O caminho para você chegar até Deus, e é a nova aliança. O Novo Testamento, então, traz uma nova aliança para nós. E o melhor exemplo disso, ó, eu vou falar para vocês, o melhor exemplo para explicar essas alianças é João, o Evangelho de João, capítulo 8. No Evangelho de João, capítulo 8, a gente tem aquela história daquela mulher que foi pega em adultério, né? Então essa mulher foi pega em adultério, aí os mestres da lei pegaram essa mulher e chegaram e jogaram na frente de Jesus e falaram para Jesus: Jesus, a lei de Moisés ordena que a gente apedreje essa mulher até a morte, porque ela foi pega em adultério. O que você diz? Você entende? Olha só que interessante. Foi exatamente a ilustração para a gente entender a velha aliança com a nova aliança. Então, o que você vê nessa história? Esses mestres da lei, eles estavam simplesmente cumprindo a lei, mas o coração deles não estava convertido. O coração deles não vivia a aliança verdadeira que eles deveriam ter com Deus. O coração deles não era parecido com o coração de Deus. Por quê? Porque não adianta você cumprir leis se você realmente não tem aquilo dentro do seu coração. E aí então o que acontece? Jesus, ele... lembra da história, né? Vamos imaginar a história. Jesus estava lá ensinando as pessoas, aparecem os mestres da lei, jogam a mulher adúltera na frente de Jesus e fala isso. A lei de Moisés fala para a gente apedrejar essa mulher. E você o que diz? Qual foi a atitude de Jesus? Jesus começou a fazer o quê? Escrever no chão. Jesus ajoelhou e começou a escrever no chão. Ninguém sabe o que Jesus escreveu no chão, né? A gente não sabe. Tem várias especulações que falam: Jesus escreveu o pecado deles, Jesus escreveu o nome de cada um dos que estavam ali, Jesus, sei lá.
Mas sabe o que eu acho? A última vez, fora essa, que Deus escreveu alguma coisa, foi quando Deus, com o seu dedo, escreveu os 10 mandamentos. A segunda vez que você vê Deus escrevendo alguma coisa é Jesus Cristo com essa mulher escrevendo no chão. As duas vezes que a gente vê Deus escrevendo alguma coisa na Bíblia foram essas. A primeira, Deus escrevendo os 10 mandamentos. E agora Jesus escrevendo no chão. E eu acredito que o que Jesus estava escrevendo no chão era algo que trazia para nós, para eles, para os mestres da lei, que a nova aliança está sendo reescrita de uma outra maneira. Que a aliança agora com Jesus Cristo era uma aliança baseada na graça, no perdão, no coração de Deus, e não simplesmente no cumprimento da lei. Porque o que adianta você cumprir lei se o seu coração está longe de Deus? Você entende, pessoal? Olha como é bonito isso. E a mensagem de Jeremias é exatamente essa. A mensagem de Jeremias é para alertar as pessoas. Vocês estão se revoltando e se rebelando contra Deus. Vocês precisam voltar para os caminhos de Deus. Vocês têm sido infiéis constantes. Vocês precisam voltar para os caminhos do Senhor. No capítulo 12, Jeremias, então, o que ele faz? Ele se esforça para tentar entender a Deus. Sabe por quê? Porque assim, o povo está fazendo um monte de besteira, e ao invés de Deus acabar com tudo, Deus, ele tolera o pecado das pessoas, ele tolera a falta de respeito e ainda deixa eles prosperarem. E aí o Jeremias, ele tá aqui fazendo uma queixa para o Senhor no capítulo 12 e falando assim: Deus, como assim, mano? Os caras estão fazendo tudo errado, você não faz nada. Você entende que às vezes, pra gente que tem muitos irmãos, né? Acho que isso vale pra gente que tem muitos irmãos. Você tem muitos irmãos e aí o seu irmão faz uma besteira. E você no passado fez a mesma besteira, mas quando você fez a besteira você apanhou pra caramba. Mas aí quando o caçulinha faz a besteira, aí a mãe fala assim: não faz mais isso, tá bom? E só fala isso, não bate, não dá bronca. Aí você fica assim: pô, Deus, pô, pai, fala sério, mano. Comigo você deu uma bronca e com ele você não vai fazer nada. E aí eu fico pensando, sabe, que às vezes, assim, Jeremias estava nesse ponto. Jeremias estava assim: pô, Deus, você não vai fazer nada. Os caras estão fazendo tudo de errado. Eu acho que Jeremias devia estar pensando assim: ô Deus, manda um dilúvio aí para acabar com eles. Manda aquele fogo que acabou com Sodoma e Gomorra, Deus. Ô Deus, faz ali que nem o povo de Deus escravo no Egito. Dá um negócio para eles. E é interessante, né, pessoal, que Deus, apesar de ele ter as suas ações diferentes no Velho e no Novo Testamento, ele é o mesmo. E aqui, apesar de Deus ver toda essa infidelidade, Deus, ele tinha um senso de segunda chance para com o povo. E é assim que ele faz com a gente. Deus está sempre nos dando uma segunda chance de voltarmos para os caminhos do Senhor. Sempre. E aí a gente entende que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque se não fosse isso, nós já seríamos consumidos pelo fogo do inferno. Então a gente precisa entender que Deus, ele quer dar essa chance para nós, né? Então Deus vai castigar, Deus vai, mas Deus vai castigar na hora certa, né? E o Jeremias, na verdade, no versículo 5 e 6 do capítulo 12, o Jeremias, Deus está falando, Deus responde para Jeremias e fala assim: Jeremias, você precisa aprender a confiar na boa direção de Deus. Então, se Deus ainda não fez justiça para aqueles que estão andando no caminho errado, pessoal, é porque Deus está dando mais uma chance para eles voltarem para Deus. E não fique reclamando para Deus: pô, Deus, você está atrasado. Ô Deus, faz isso direito aí, mano. Joga o fogo do inferno aquele cara lá que faz tudo errado, né? Aquele político corrupto, gente roubando dinheiro de hospital, de campanha de Covid-19. Sabe? Eu fico pensando nessas coisas, né?
Joga o fogo do inferno naquele cara miserável que violentou uma menina de 10 anos. Joga teu fogo do inferno nesses caras, sabe? A gente quer fazer justiça. Mas eu entendo que Deus é o Deus da segunda chance. Deus, ele quer dar oportunidade para as pessoas serem restauradas e resgatadas do caminho do inferno, porque ele é o caminho para Deus. E essa é a nova aliança, a aliança da graça. A gente não entende, né? Porque às vezes a gente quer um Jesus furioso, vingativo e justiceiro. Às vezes, mas para nós a gente quer um Jesus amoroso, carinhoso, né? Meigo. Mas para os outros a gente quer um Jesus furioso, julgador, que acaba com tudo, né? Depende do momento das nossas vidas, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos olhar para a Bíblia e confiar na boa direção de Deus nas nossas vidas. E para comparar isso, para ensinar isso, entramos no capítulo 13, que é o dia de hoje, né? Aí o capítulo 13 do dia de hoje, ele começa dizendo assim: assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e que está usando e vá para Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim fui e escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate e desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. E o cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho destemido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-lo, este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto que se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que a comunidade de Israel, toda a comunidade de Judá, se apegassem a mim para que fossem meu povo, o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Né? Então, essa ilustração, deixa eu explicar para você essa ilustração, ela é bem interessante. Jesus não, Deus ele fala pro Jeremias: Jeremias, vai lá e compra um cinto de linho. Eu não sei quanto que custava um cinto de linho, né? Aliás, eu nem sei se eu já vi um cinto de linho. Eu não sei. Se vocês já viram, vocês me falam. Eu não sei se eu já vi. Mas ele fala para comprar um cinto de linho. Vamos supor que era caro. Mas como Deus falou, ele foi lá e comprou, né? O Jeremias foi lá e comprou o cinto. Ele pagou um preço. Ele pagou um preço por esse cinto. Vamos sempre pensar que o cinto é o povo de Deus, tá? Então Jeremias foi lá e pagou um preço por aquele povo. Jeremias foi lá e escolheu aquele cinto de linho. Devia ter vários, mas Deus escolheu. O Jeremias foi lá e escolheu um cinto. Qual? Tanto faz. Ele só escolheu um cinto de linho. Ele pagou por esse cinto de linho. Ele pegou esse cinto de linho e ele colocou aonde? Na sua cintura, no centro do corpo de Jeremias. Agora vamos pensar que Jeremias é Deus, tá? Deus, ele foi lá, comprou o povo por um preço e colocou esse povo no centro da sua vida. O linho, esse cinto, ele estava no centro da sua vida. E aí, Deus, ele fala assim para Jeremias: Jeremias, vai lá em Perate, não, Perate não, como chama? Ele vai lá em Perate e esconda esse cinto, né? Aí ele foi lá e escondeu o cinto. Só que quando ele chegou, e aí ele ficou um tempo lá, e depois que ele chegou, ele voltou lá para pegar o cinto estava estragado, estava podre. Por quê? Porque as forças da natureza, o cinto abandonado,
ele apodreceu. Então o que acontece aqui, né? A ilustração ela é mais ou menos assim. O povo de Deus foi um povo que foi criado e comprado por Deus. Foi um povo escolhido por Deus. Deus colocou esse povo no centro da vida dele. Deus amava esse povo, Deus queria cuidar desse povo. Mas esse povo abandonou a Deus por muito tempo. Por muito tempo esse povo se esqueceu de Deus e falou assim: não, deixa que eu cuido da minha vida, deixa que eu resolva minhas coisas. Por muito tempo esse Linho foi o filho pródigo, que falou assim: eu não preciso do pai, me dá o dinheiro que eu resolvo as minhas coisas. E ele ficou sujeito às ações da natureza. Só que o problema é que as ações da natureza, elas não melhoram uma pessoa, elas pioram uma pessoa. Porque a única maneira de você melhorar a sua vida, um povo aqui na terra é como? É fazendo e vivendo uma aliança em proximidade com Deus. Então, depois de muito tempo, Jeremias foi lá, desenterrou o linho. O que tinha acontecido com o linho? O linho apodreceu. E aí Deus fala: assim como esse linho apodreceu, o meu povo que me abandonou e que ficou longe de mim, também vai se tornar algo inútil, algo que foi degradado pela sua própria natureza. Que natureza é essa? É a natureza pecaminosa de todo ser humano. Incrível, né? É maravilhoso essa ilustração do cinto de linho. Às vezes a gente dá uma lidinha e não pensa em tudo isso, né? Mas assim, é interessante como você vê assim, pessoas têm se tornado um cinto de linho estragado. Por quê? Porque abandonaram a Deus, porque deixaram Deus de lado. Aí você olha para essas pessoas estão se autodegradando. Ao invés delas estarem melhorando, parece que elas estão se autodegradando. Às vezes, aparentemente, parece que elas estão indo super bem, mas o coração longe de Deus é sempre um coração vazio. É sempre um coração vazio. E aí a próxima ilustração é sobre as vasilhas de couro. Olha só que interessante, né? Então no versículo 12 ele começa uma outra ilustração. Ele faz a ilustração da vasilha de couro. Versículo 12. Ele fala assim: diga-lhes também assim diz o Senhor Deus de Israel: deve-se encher de vinho toda a vasilha de couro. E se eles lhe disserem: será que não sabemos que se deve encher com toda a vasilha de couro? Então vocês lhes dirá: assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. E nem a piedade, e nem a misericórdia, e nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Então essa ilustração da vasilha de couro é o seguinte: uma vasilha de couro que fica vazia, ela apodrece, né? Ela estraga. Então você precisa encher essa vasilha. Mas quando enche essa vasilha, né? Todos eles sabem que a vasilha precisa estar cheia de alguma coisa. Mas essa vasilha ela pode ser uma coisa boa, ela pode ser uma coisa ruim. Aí ele compara com a parte ruim do que enche essa vasilha, que é a embriaguez. Então ele faz a gente entender o quê? Que essa embriaguez, ou seja, eles encherem a vasilha com as coisas deles mesmos, ia trazer algo prejudicial à vida deles, né? Que levou eles a ficar bêbado. O que significa ficar bêbado, né? Eu nunca fiquei, mas assim, eu já vi muita gente bêbada. Quando ela fica bêbada, ela perde a noção das coisas, ela perde o domínio próprio, ela perde o rumo da sua vida e muitas vezes ela morre sem saber. Por quê? Né? Lá em São Gabriel, os indígenas eles bebiam muito e muitos deles morriam bêbados. E eu acho que eles nem sabiam, eles morreram, nem sabiam por que eles morreram, porque eles perdem a noção do certo e errado, eles perdem a noção do caminho de casa, eles perdem a noção de tudo. E é sobre essa embriaguez que Deus está comparando esse povo que abandonou a Deus e se embriagou com algo prejudicial. O que era esse prejudicial? Eles se embriagaram com a própria vontade,
com o desejo da carne humana, né? Da carnalidade do ser humano. E aí, porque eles só buscaram coisas egoístas e orgulhosas, então eles se embriagaram e perderam o rumo. O que acontece? Acontece que todas as pessoas que abandonam a Deus e que ficam muito tempo longe de Deus, elas perdem esse rumo do caminho certo na vida delas. E aí Deus, de uma certa maneira, está comparando essa pessoa perdida com uma pessoa embriagada, que não sabe mais o que é certo e o que é errado. Puxa, quantas pessoas eu já vi assim? Pessoas que perderam o rumo da vida, já tinham andado com Jesus uma vez, mas abandonaram a Deus e estão longe de Deus. Aí você olha para eles assim e eles não sabem o que eles querem. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, né? Então, assim, essa embriaguez ia condenar essas pessoas, né? O versículo 13, lê comigo o versículo 13, ele fala assim: então você lhe dirá, assim diz o Senhor, farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes dessa terra, bem como os reis que assentaram no trono, os profetas e habitantes de Jerusalém. Né? Então, assim, a gente está falando especificamente, Deus está falando especificamente do povo de Deus que conhecia o caminho, mas que se desviou do caminho. E por isso vem o versículo 15 em diante, que é o quê? A ameaça de cativeiro. Então, versículo 15, o Jeremias ele está chamando a atenção das pessoas. Ele fala: escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glórias ao Senhor, o seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em secreto por causa do orgulho de vocês, e chorarei amargamente de lágrimas, e os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Né? Então é interessante você ver aqui que o Jeremias, de uma certa maneira, ele é aquela voz de alerta. Ele é aquela voz que fala: pessoal, não, por aí não. Não anda por aí não, porque se você andar por aí, você vai se dar mal, né? Então, assim, lá na floresta do Amazonas, a gente sempre falava para as pessoas: ó, nunca vai para a floresta sozinho. Sabe aqueles aventureiros que resolve dar uma passeada na floresta? Nunca vai para a floresta sozinho, porque tem um monte de bicho olhando para você. E se você tiver desprotegido, eles vão atacar, né? E eu lembro que não deu outra. Teve um menino que foi sozinho, ele queria dar uma passeada lá e foi entrando no mato e quase que ele foi atacado, né, por uma onça. Por quê? Porque ele quis ir sozinho, né? Desobedeceu às ordens que tinham dado. Então o que acontece? A gente sempre tem que ter aquelas pessoas que estão alertando os outros. Pessoal, toma cuidado, não vai por esse caminho não. Por isso que é importante a gente ter amigos de fé, amigos cristãos que nos ajudam a alinhar o nosso caminho com o Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente está em dúvida. Você está em dúvida? O que você faz? Para, ora e pede um conselho para um amigo. Toda vez que você tem que tomar uma decisão importante, toda vez que você tem uma bifurcação no seu caminho, você precisa pensar: por onde eu vou? Não vai no ímpeto da sua vontade, não vai no ímpeto da sua intuição, porque às vezes você pode se dar mal, né? Se dá tempo de você decidir, se dá tempo de você conversar, conversa, né? Então eu lembro do dia que o pastor Daniel e o Márcio vieram num acampamento da Igreja da Vila e falaram: pastor João, a gente queria convidar você para ser pastor da Igreja da Vila. Eu estava diante de uma bifurcação. Ou eu continuaria na minha igreja coreana, ou eu sairia da igreja coreana e viria para a igreja da Vila. Eu estava numa bifurcação. O que eu fiz? Parei, orei, eu fiz um acampamento sozinho de 4 dias, se eu não me engano, para orar, para saber se era a direção de Deus. Conversei com os meus pastores, conversei com as pessoas que cuidam de mim espiritualmente, conversei com os meus pais, conversei com os meus sogros, conversei com um monte de gente.
E a minha esposa não queria vir para a vila, ela não queria de jeito nenhum, porque a minha esposa é daquelas que cria raiz, né? E ela criou raiz na igreja coreana depois de 8 anos lá, e ela não queria sair, mas eu falei, Débora, vamos orar. Ela, não, não quero sair, não vou sair, vai, se quiser vai você, eu não vou. Vamos orar, Débora. A gente começou a orar, e eu orei bastante mesmo, e Deus colocou no meu coração, junto com as pessoas, essa é a direção certa, Joel. Eu falei, tá bom, mas então você tem que convencer a Débora, porque a Débora não quer vir. E sem a Débora eu também não vou. Então se a Débora falasse que não, eu também não ia vir, né? Foi na última hora, eu tinha que entregar a minha resposta numa quinta-feira de outubro. Eu tinha que entregar essa resposta para o meu pastor lá pastor Moisés da igreja coreana. Ele falou, Joel, você tem até quinta-feira de manhã para me dar essa resposta. E a Débora ainda estava irredutível. Da quarta para quinta-feira, eu virei à noite na minha sala lá da igreja, orando, para falar assim, Deus, se é da tua vontade, você tem que falar com a Débora. E aí, lá pelas madrugadas, tipo 3 da manhã, 3h30, a Débora começa a me escrever. Ela falou, vou escrever porque eu não consigo falar. Eu falei, tá bom. Ela começou a escrever e falou assim, ó, Deus falou pra mim que é pra eu seguir aquilo que você falar, porque você é o líder da casa. Então, pra onde você decidir pra gente ir, eu e as crianças, a gente vai com você. Tá decidido, né? Aí, beleza, né? Aí chorei, chorei, chorei. Obrigado, Deus, porque o Senhor convenceu, o Senhor está mostrando o teu caminho. E aí a gente veio para a vila, né? Então aí eu liguei depois pro pastor Daniel. Inclusive, uma das pessoas que mais me ajudou nessa vinda foi a Mônica Nagumo, né? A Mônica do Newton. Foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa transição, foi ela, né? E aí eu vejo que Deus, ele confirma, mas assim, sabe, eu vejo que é importante isso. Várias vezes você vai estar em uma bifurcação. Várias vezes você vai estar num momento crucial de decisão para que lado você vai. E eu vejo que nessas horas você precisa lembrar que Deus quer permanecer em aliança com você. Deus quer que você o busque. Deus quer que você obedeça. Deus quer que você pergunte a Ele e converse com Ele. Muitas vezes a gente decide as coisas sem conversar com ninguém, né? A gente acha que a nossa... minha posição tá certa. Não, eu tô certo. Não, isso aqui é o certo, ponto final, né? Às vezes é bom vocês poderem estar confiando no Senhor e buscando ao Senhor, né? A Rosana disse que não conhecia muito dessa história, né? Agora estou contando, né? Mas acho que no comecinho, quando eu cheguei, eu falei dessa história várias vezes. Mas é isso. Então, é importante a gente entender que a causa do exílio aqui do capítulo 13, a causa foi a arrogância e a idolatria do povo. Vamos para o capítulo 14. No capítulo 14 tem uma outra situação onde vai mostrar o pensamento de Deus, né? E do capítulo 14 até o capítulo 17, ele fala que é o sinal do profeta solteiro e a advertência ao sábado. A gente não vai ver tudo porque no capítulo 16 e 17 vai falar bem mais sobre essa questão do sábado. Mas, vamos lá. Vamos ler capítulo 14, versículo 1 a 6. E ele diz assim: esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando e os seus habitantes se lamentam prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com potes vazios, decepcionados, e desesperados cobrem a cabeça. A terra nada produziu porque não houve chuva. Os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça do campo abandona a cria recém-nascida porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como chacais, mas a sua visão falha por falta
de pastagem. Então a gente vai ver aqui que essa comparação da seca é algo assim que traz para as pessoas uma ideia de que a ausência da bênção de Deus, da presença de Deus, ela vai trazer essa falta de água, vai definhar as pessoas, né? A gente consegue, segunda-feira, lá na reunião dos jovens do Rice, um cara pregou sobre o jejum, né? E ele tava falando, você faz jejum, mas assim, você pode fazer jejum de comida, mas de água não pode, né? Porque assim, medicamente falando, não tem como você ficar muito tempo sem beber água, né? Você pode morrer 3 dias, 5 dias sem água, você pode morrer. Então você tem que estar se hidratando. Por que você precisa estar se hidratando, pessoal? Porque mais de 80% do seu corpo é água, né? O pedaço do nosso corpo que tem menos água é a unha, que tem 8% de água, né? Então, assim, tudo em nós é feito de água. E aí, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente olha esse texto falando da grande seca em Judá, o que é a seca? É a falta da água. Se nós somos feitos de água, é porque nós somos feitos de algo que é de Deus. Por isso que Deus, quando ele fala com a mulher samaritana, pedindo um copo de água, ele fala, puxa, se você me pedisse, eu te daria o quê? Eu te daria água viva. E do seu interior jorraria água para a vida eterna. Então o que acontece? Nós somos feitos de água. E nós precisamos entender que a água é essencial para as nossas vidas, assim como Deus é essencial para as nossas vidas. E você viver sem Deus significa que você está vivendo sem água e você está se autodefinhando espiritualmente. Você está se autodefinhando porque você não está repondo aquilo que compõe a sua vida, que é Deus. É por isso que a gente se sente num vazio quando as pessoas não têm Deus. Quando as pessoas não têm Deus, elas sentem um vazio. Elas ficam decepcionadas, desesperadas e colocam as mãos na cabeça e falam assim, e agora? Não produziu nada. Por que não produziu nada? Porque não tinha Deus. Deus é essencial para a vida do ser humano. Ah, Joel, mas eu já vi tanta gente viver sem Deus. Eu já vi tanta gente viver a vida inteira sem Deus e não morreu por causa que não tinha Deus. Morreu porque a gente não vê, espiritualmente elas morreram porque viveram longe de Deus. Então eu entendo que essa comparação da seca, ela tem a ver com a questão do nosso interior, né? Com a questão da nossa formação espiritual. Não estamos falando aqui só de uma água física, mas estamos falando aqui da água espiritual, da água viva de Deus nas nossas vidas. E não pode faltar dessa água nas nossas vidas, não pode faltar. Nós precisamos dessa água para viver, nós precisamos dessa água e repor essa água todos os dias. Por isso que seria interessante que toda vez que você bebe água, você precisava lembrar, puxa, eu preciso de Deus. Porque é isso que esse pedaço do texto está falando. A seca é a ausência de Deus. Então toda vez que eu bebo água, eu lembro, puxa, que bom, Deus, eu preciso de Deus na minha vida, né? E precisa beber água, viu, pessoal? Tem muita gente que troca água por suco, por refrigerante, por... Eu digo isso por mim mesmo. A Débora tá sempre me dando bronca. Joel, para de tomar Coca Zero, vai tomar água. Tem gente que não toma água de jeito nenhum. Toma suco, toma, sei lá, chá, toma qualquer coisa, mas não toma água, né? Mas tem que tomar água, né? Eu acho super importante. E eu lembro que eu fiz uma pregação um dia falando que tem um médico, eu acho que é da Índia, que ele fez uma tese de doutorado dizendo que as pessoas não estão doentes, as pessoas estão com sede. Então, de tanto que as pessoas não bebem uma água boa, elas ficam doentes. Ele começou a tratar problemas cardíacos, respiratórios, pulmonares, pressão. Começou a tratar tudo com água.
Então ele fazia calculava as pessoas, o tamanho delas, o quanto que elas precisavam de água e fazia uma dosagem certa de água para as pessoas e as pessoas começaram a ser curadas de pressão alta, de pedra nos rins, de um monte de coisa, por quê? Por causa da água, né? Então a teoria dele era o seguinte: as pessoas não estão doentes, as pessoas estão com sede. Por quê? Porque todos nós precisamos de água e assim como todos nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Vamos ler o versículo 7 a 10 que diz assim: embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que salvas na hora da adversidade, por que te comportas como estrangeiro na terra ou como um viajante que fica somente uma noite? Por que ages como homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Deus, e nós pertencemos a ti, não nos abandones. Então aqui a gente está vendo, na verdade, um reflexo do reconhecimento do pecado desse povo, né? E aí o que acontece? Deus conhece, na verdade, a situação desse povo, porque esse povo é um povo que vai para o templo, mas o coração está longe de Deus, né? Então o que que adianta, de uma certa maneira, o que que adianta você cumprir as leis na frente das pessoas, sendo que os seus pensamentos e o seu coração estão longe de Deus? Você nem se importa se Deus existe ou não, se Deus está aí ou não, né? E aí o que acontece é que Deus conhece o coração das pessoas. Mas é interessante como as pessoas reclamam, né? Quando você está longe de Deus, olha só, quando as pessoas estão longe de Deus, mas elas têm uma breve noção de quem é Deus, que Deus é bom, de que Deus é aquele que abençoa, que Deus é aquele que cuida, né? Que criou todas as coisas. Aí essas pessoas que estão longe de Deus, no momento em que vem um problema grave na vida delas, sabe o que elas falam? Ah, esse Deus não tá nem aí comigo. Esse Deus aí me abandonou. Esse Deus aí nem liga pra mim. Eu tô aqui, ó. Fui na igreja. Esse ano fui até 3 vezes na igreja. Olha que bom. E eu sou tão bonzinho. E esse Deus aí me esqueceu. Porque ele tá mais preocupado com os refugiados da Síria do que comigo. Você entende, pessoal, que uma pessoa longe de Deus, ela tende a simplesmente culpar a Deus porque a presença de Deus não está perto dela. E é isso que ele fala. Ele fala: pô, Deus, você não é aquele que ia me salvar? Você vem, você em vez de ficar com a gente, você fica um pouquinho e depois você vai embora, né? Então, assim, pessoas que estão longe de Deus não conseguem enxergar nas perspectivas do Senhor, né? A cosmovisão de Deus nas nossas vidas. Aí do versículo 10 em diante, Deus diz para Jeremias, né? Assim diz o Senhor acerca desse povo. Eles gostam muito de vaguear e não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Olha o que Deus diz para Jeremias no versículo 11. Não ore pelo bem desse povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei, mas eu os destruirei pela guerra e pela fome e pela peste. Né? Então a gente vê assim que, mais uma vez, Deus está bravo, né? E Deus tem todo o direito de ficar bravo, né, pessoal? Eu vejo, se você tem o direito de ficar bravo com qualquer situação, Deus também tem o direito de ficar bravo. E ele olha uma situação e que nem você e eu, né? Às vezes a gente olha uma situação e fica indignado, fica bravo com a situação. Deus também fica, Deus também tem os sentimentos dele, né? E ele está mostrando aqui a sua braveza, né, para com Jeremias. Ele falou: Jeremias, não adianta você orar não, que eu não vou te ouvir. Versículo 16, 14 a 16, então ele fala assim: é mentira que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. Aí que eu quero trazer um perigo para vocês, tá? Por quê? Porque se você vê um lugar que aparenta ser muito de Deus, mas eles estão longe de Deus, cuidado
com as profecias que esse pessoal traz para você, né? Cuidado, porque assim, a conduta ela mostra para as pessoas, mostra para gente se essa pessoa está caminhando no caminho certo ou não, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente tem que tomar cuidado com o que os profetas falam. Aí eu vou trazer para vocês, tá, pessoal? Cuidado com o que vocês ouvem na internet. Cuidado. Tem muita gente aí que está bem desviada do Senhor e está falando um monte de coisa, né? Eu vou dar só um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu não gosto de falar nomes, mas acho que esse nome para mim é uma coisa que eu acho que é muito perigoso, né? Então tem um pastor chamado maravilhoso, cara meu, o cara fez um ministério fantástico chamado Caio Fábio, né? O pai dele era da igreja de Manaus, eu conheci o pai dele, conheci o pessoal da onde ele veio, um cara fantástico. Ele desviou do caminho do Senhor, fez um monte de besteira e tal, e hoje ele faz vídeos, né? Ele parece um guru, assim, ele tem um cabelão assim, ele usa um chapéu esquisito, mas tudo que ele fala é muito perigoso, porque assim, ele vai contra a igreja, contra lideranças, ele sempre critica, ele sempre está criticando e está falando que a palavra dele é uma palavra profética, né? Então é muito cuidado com isso, né? Então você tem que saber a conduta para você saber de onde vem a mensagem, porque pode ser o que o Jeremias está falando aqui. Eles estão profetizando falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões das suas próprias mentes. Tomar cuidado para não ser ilusão da sua própria mente, tá bom? Então, versículo 17 e 18, então, mais uma vez, o Jeremias está chorando para variar, né, o chorão, né? E aí do 17 ele fala: os meus olhos derramem lágrimas noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem e meu povo sofreu ferimento terrível, um golpe fatal. Jeremias devia ter olhos bons, né? Porque eram olhos bem hidratados. Porque o camarada só chora, mano. O Jeremias só chora. Chora o dia inteiro, chora toda hora, né? Quase todo capítulo a gente tem uma lágrima do Jeremias, né? Vai ver que é o fluir da água viva no Jeremias, né? Ele chora demais. E aí, versículo 19 a 22, então, Jeremias ouve o povo humilde. Olha só que interessante. 19 diz assim: rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, por que nos feriste ao ponto de não podermos ser curados? Esperávamos paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade dos nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor ao teu nome, não os desprezes. Não desonre o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva? Porém, podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti. Né? Então, assim, esse texto ele está falando de uma humildade, uma confissão de culpa e uma rejeição aos ídolos, mas que vai acontecer só lá depois, no exílio. Não, essa profecia é uma palavra que não está se cumprindo agora. Não é que agora o povo está se arrependendo e confessando seus pecados. Não, isso aqui é algo que vai acontecer depois que eles passarem para o exílio, né? Então, Jeremias está trazendo uma palavra lá na frente. Aí vem o versículo 15, que é a continuação desse pensamento, né? Do versículo 1 até o versículo 9, Deus responde à oração de Jeremias pelo seu povo, né? Então ele diz assim: então o Senhor disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem: para onde iremos? Diga-lhes: assim diz o Senhor. Destinados à morte, para a morte; destinados à espada, para a espada; destinados à fome, para a fome; destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e animais selvagens para devorar e destruir. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez
em Jerusalém. Então a gente vê assim que Deus ele está mostrando a sua intenção de destruição do povo. Agora eu quero trazer uma outra história para vocês, para a gente poder entender a situação. A gente está olhando aqui para um Deus irredutível. Será que a gente está olhando para um Deus irredutível? Um Deus que não perdoaria se o povo pedisse perdão? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu creio que isso tudo que Deus está falando aqui de uma forma muito dura são as intenções de Deus. Mas Deus queria que o povo fizesse outra coisa, que o povo se arrependesse. E aí eu quero lembrar de uma história com vocês, né? Eu acho que eu falei isso na pregação de domingo. O profeta Isaías foi para o rei Ezequias e falou assim: Ezequias, você está acometido de uma doença que vai te levar à morte. Essa doença vai te levar à morte. Acabou. E aí o Ezequias faz o quê? A palavra de Deus diz que Ezequias vira o rosto e faz o quê? E chora diante do Senhor e ora e fala: Deus, mas eu fui temente ao Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor aprova, né? E é verdade, tudo é verdade. E aí ele falou: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Aí Deus manda o Isaías voltar para o rei Ezequias e fala assim: vai lá e fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Não sei se você entende, pessoal. Deus, ele tá fazendo ele tá jogando verde para colher maduro, sabe? Ele tá falando assim: olha, eu vou matar, eu vou destruir vocês. Mas na verdade, o que Deus está fazendo com tudo isso? Ele está falando assim: se o meu povo voltar atrás e se arrepender, eu vou livrar eles do cativeiro, eu vou livrar eles da morte, eu vou livrar eles da espada, eu vou livrar eles da fome, eu vou livrar eles do exílio. Mas o povo, ao invés de reagir do jeito que Deus queria, reagiu da forma errada. Então, assim, eu vou contar uma história de um amigo meu que fez um negócio terrível. E ainda bem que a esposa dele é muito misericordiosa, porque senão o casamento já tinha acabado. Ela estava grávida já no 9º mês, assim, para nascer o filho. E aí eles estavam fazendo um churrasco na casa deles. E tinham alguns convidados lá na casa deles, e eles estavam fazendo churrasco. Aí deu contração, estourou a bolsa, começou a nascer o bebê, né? Aí ele levou ela pro hospital, deixou todo mundo no churrasco lá, e ele foi embora pro hospital. Levou ela pra maternidade, tudo, assim, o médico falou: vai demorar um pouco mais, né? Aí a minha amiga, a esposa dele, falou assim: se você quiser, vai lá no churrasco e termina de fazer o churrasco, depois você volta, porque vai demorar. O cara falou: então tá bom, eu vou lá no churrasco. De uma certa maneira, né? A mulher falou pra ele assim: fica aqui. Fala que você não vai. Fala que eu sou mais importante do que o churrasco, né? Mas ela falou assim: não, vai lá ver o churrasco. Daí ele falou: então tá bom. Foi embora comer churrasco. O filho nasceu aí que ele chegou no hospital. Pensa se a mulher não ficou brava, né? Então, de certa maneira, pessoal, o que eu entendo com tudo isso, né? Às vezes, se nós entendêssemos o coração de Deus, nós entenderíamos o que ele está falando quando ele está dando essas palavras extremamente duras para Israel. Olha, os destinados à morte vão morrer, os destinados à espada vão sofrer a espada, os destinados à fome vão passar fome. Mas de uma certa maneira, se você conhece o coração de Deus como eu tenho conhecido, você vai falar assim: isso não está no coração de Deus. Deus não quer isso para o teu povo. Deus quer a restauração do teu povo. Então, eu deveria, olhando para o coração de Deus, eu ia falar assim: não, Deus, por favor, eu me arrependo. Mesmo que eu mereça tudo isso, Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz, me perdoa, porque eu não sou digno da sua glória, eu não sou digno da tua presença. E mesmo que eu fosse castigado, eu ia fazer isso. Mas esse povo obstinado, ele não fez isso. Ele abandonou completamente a Deus. Eles recusaram arrepender-se e voltar para Deus. E Deus irá destruí-los mesmo, porque
Deus é justo e a justiça dele faz com que ele mantenha a sua palavra. E aí o capítulo termina com o versículo 10, do versículo 10 até o 21. Então ele fala assim: ai de mim, minha mãe, por me haver dado à luz, pois eu sou um homem em luta e contenda com a terra toda. Nunca emprestei, nem tomei emprestado, assim mesmo todos me amaldiçoam. O Senhor diz: eu certamente fortaleci para o bem, intervim por você na época da desgraça e na adversidade por causa do inimigo. Será alguém capaz de quebrar o ferro que vem do norte ou o bronze? Diga a esse povo: darei de graça a sua riqueza e os seus tesouros como despojo, por causa de todos os seus pecados e toda a sua terra. Eu os tornarei escravos de seus inimigos numa terra que vocês não conhecem, pois a minha ira acenderá o fogo que arderá contra vocês. Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, venha em meu auxílio, vinga-me dos meus perseguidores, que pela sua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca desejei com eles, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me enche de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais lhe faltam? Assim respondeu o Senhor: se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não volte para eles. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Eu o livrarei das mãos dos ímpios, o resgatarei das garras do violento. Então esse Deus é um Deus que está pronto para perdoar. Mas enquanto esse povo obstinado não se arrepende dos seus pecados, não tem como a mão de Deus vir restaurar essas vidas. Ou seja, de uma certa maneira, pessoal, é importante a gente entender isso, né? Se você não reconhecer a sua doença, não tem como um médico começar um diagnóstico e um tratamento de cura para a sua vida, não é verdade? Se você fica escondendo aquilo que está te matando, ninguém vai curar e ele vai continuar te matando, né? Então a gente precisa reconhecer que nós estamos em pecado para que Deus comece uma restauração nas nossas vidas. E essas palavras aqui, pelos comentários, são chamadas de palavras de consolo para o profeta. Por quê? Porque o profeta só consegue ver o castigo e o mal que vai cair sobre a vida do povo de Deus. Mas Deus está falando assim: olha, se eles se arrependerem, eu vou perdoar, eu vou lavar o coração deles, eu vou trazer eles de volta para a terra prometida. Então é importante a gente sair aqui desse estudo com esse pensamento, né? Com esse pensamento de que Deus, ele conhece as intenções do nosso coração e de que Deus, ele está pronto para perdoar. Deus está sempre pronto para nos perdoar. Deus está sempre pronto para reatar a nossa comunhão, reatar a nossa comunhão com esse Deus, né? E que a gente possa estar sempre entendendo essa verdade de Deus nas nossas vidas. Amém? Muito bom. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Não? Ok. Vamos orar então? Vamos estar terminando nossa devocional? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pelas palavras do profeta Jeremias, que nos instruem, que nos levam a entender a necessidade que temos da água viva que é o Senhor em nós. Pai, nós somos feitos de água, nós precisamos de água
constantemente, Pai, que essa palavra que vem para nós seja essa água viva que entra em nossos corações, que lava os nossos pecados, que purifica o nosso coração, que nos nutre e que nos fortalece, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações. E mais uma vez, colocamos a vida do tio Shin nas tuas mãos, sabendo que ele está nas tuas mãos e nós confiamos em ti. Por favor, Deus, restaura a vida dele, renova a vida dele e que ele possa melhorar a sua saúde. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal.